Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos orar? Pedir ao Espírito Santo que ministre o nosso coração através da sua santa palavra. Vamos orar? Senhor, nessa noite, os nossos corações e mentes estão abertos diante do Senhor para a ação poderosa do Senhor por meio do teu Espírito, através da tua palavra. Toque as nossas vidas, fortaleça a nossa fé, aumente a nossa força e vigor espiritual, a nossa esperança no Senhor. Sejamos renovados, estimulados, encorajados pela tua palavra nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é pelas lentes de Deus. Pelas lentes de Deus. O que eu pretendo é que ao fim dessa mensagem, todos tenhamos sido encorajados a usar as lentes de Deus para ver o que Deus vê, ver como Deus vê, e diante do que vemos, nos posicionarmos para uma vida que glorifique o seu nome e o seu testemunho. Hoje pela manhã eu disse que a volta de Cristo é iminente, está muito próximo o dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja, reinar com ela para sempre. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas os sinais estão se cumprindo e o panorama espiritual que nós temos nos dias de hoje apontam para a volta iminente de Cristo, e tanto quanto é próxima a volta de Cristo, deve ser também a nossa prontidão para buscarmos viver uma vida para a glória do seu nome, viver uma vida de acordo com a sua vontade. E é isso que nós desejamos, e essa é a minha expectativa nessa noite, que essa mensagem nos estimule, nos encoraje a buscar viver uma vida para a glória do seu nome, para a glória do seu testemunho. Num mundo cada vez mais complexo, de desafios cada vez mais diversos, especialmente nesse tempo em que nós vivemos, faz-se urgente entendermos as expectativas de Deus sobre a igreja de Cristo, a fim de lhe correspondermos como Ele merece. Eu desejo do fundo do meu coração corresponder a Deus como Ele merece ser correspondido. Você deseja isso, meu irmão? Você deseja isso? Viver uma vida para a glória de Deus, corresponder às suas expectativas? Deus tem expectativas para com a sua vida. Deus tem expectativas para com a minha vida. Deus tem expectativas para com a igreja de Cristo. E nós precisamos conhecer que expectativas são essas, se o que queremos é de fato satisfazer-lhes. Então agora nós precisamos manter as nossas mentes e corações receptivos à ação poderosa do Espírito Santo através das Sagradas Escrituras, para que Deus, em abençoando a pregação da sua palavra, abençoe também as nossas vidas que a receberemos agora. Amém? Então abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Pelas lentes de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Se você chegou lá, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Diga aleluia. Muito bem. Primeira coisa que nós devemos saber é que a palavra de Deus, a Bíblia, é o meio através do qual Deus espera que sejamos preparados para toda boa obra. O meio através do qual Ele nos ensina. 2 Timóteo, eu falei 1 Timóteo? Perdão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Já tem tempo de você chegar lá para você ler comigo de novo. Perdão, irmãos. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Chegou lá?
Beleza, agora sim, ó. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é o meio através do qual Ele nos ensina. É o meio através do qual Ele nos repreende, nos corrige, nos instrui na justiça. A Bíblia é a lente de Deus através da qual Ele nos revela o seu coração e nos faz conhecer os seus caminhos. É pela Bíblia que se nos é dado conhecer o plano eterno de Deus em Cristo e como pela fé nos tornamos parte deste plano. O que Ele pretende fazer em nós, conosco e por nós. Ela é a lente de Deus através da qual Ele nos revela o seu coração, os seus caminhos, os seus propósitos. E se o que nós queremos é conhecer suas expectativas sobre nós para as correspondermos como Ele merece, nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos da palavra de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro recurso, nós precisamos da Bíblia, da palavra de Deus, para ver, enxergar pelas lentes de Deus. De fato, nada nós saberíamos sobre Deus sem a Bíblia. Sem ela, nós não teríamos nascido de novo, não teríamos sido inseridos na família de Deus, não teríamos sido discipulados ou não estaríamos sendo discipulados, jamais chegaríamos a ser quem Ele nos criou para ser. Nós não poderíamos e não podemos desenvolver comunhão com Deus sem a Bíblia. Pois é por meio dela que sabemos e cremos pela fé que o seu Espírito que em nós está, nos qualifica como filhos. Aleluia, você é um filho de Deus. Você pode dizer aleluia? Louvado seja o nome do Senhor Deus, que em Cristo Jesus nos trouxe a sua família e nos fez seus filhos. Pela palavra de Deus que nós sabemos e cremos que Ele nos faz seu povo para a sua própria glória. A Bíblia é a lente de Deus para nós, através da qual podemos ver o que Ele nos mostra, entender o que Ele nos revela e sermos transformados à imagem do seu Filho Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a lente através da qual nós devemos ver o mundo e a vida. Amém? Então, como povo de Deus, devemos saber e jamais nos esquecermos, escute, que nós não podemos ver o mundo e a vida por outras lentes que não a palavra de Deus. Como povo de Deus, é por meio da Bíblia que nós discernimos o mundo e a vida como Deus quer nos revelar. Não podemos ver o mundo através das lentes da alma, que muitas vezes nos dirige por meio das nossas emoções a destinos contrários àquele que seríamos levados pela Bíblia. Também não podemos ver a vida e o mundo pelas lentes do medo, que sempre nos leva a descrer do que a Bíblia diz e, portanto, descrer também do que Deus diz sobre o seu amor leal e cuidadoso. Isso é o que o medo faz. Nos faz perder a esperança no amor leal e cuidadoso de Deus. Ao que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É a revelação do amor de Deus que a Bíblia nos dá, que elimina o medo e a desesperança dos nossos corações e nos faz corajosos e firmes para viver como Deus quer. Não podemos tampouco ver o mundo e a vida pelas lentes das frustrações, das decepções, dos muitos sentidos que levam o que nos acontece do lado de fora. Pois vale sempre lembrar que nós não temos absolutamente nenhum controle sobre o que nos acontece do lado de fora, senão sobre o que nos acontece do lado de dentro, a saber como nós reagimos ao que nos acontece do lado de fora, como nós respondemos ao que nos acontece do lado de fora. Não podemos ver o mundo e a vida pelas lentes dos outros, desejando viver sob suas expectativas a fim de sermos aceitos. Esse é um mal que trava muito as pessoas e as impede de avançarem para se tornarem quem Deus as criou para serem. Estão sempre tentando satisfazer as expectativas dos outros, estão sempre tentando corresponder aos outros, estão sempre tentando agradar aos outros.
Esqueça isso de uma vez por todas. Viva para agradar e satisfazer as expectativas de Deus, porque assim você estará bem e será levado por Ele, no poder do Espírito Santo, para onde Ele quer que você esteja, para ser quem Ele criou você para ser. Então nós não podemos tampouco viver a vida e ver o mundo pelas lentes dos outros. Também não podemos ver o mundo e a vida pelas lentes da cultura vigente, pois o cristianismo é em si mesmo a contracultura que responde às demandas de um mundo caído, das pessoas caídas sem Cristo e sem Deus. Há tantas lentes através das quais nos são mostrados os valores e os anseios deste mundo, nas pessoas e também nas circunstâncias à nossa volta. Se nós não formos cuidadosos e diligentes para ler e interpretar estas coisas pelas lentes de Deus, não seremos capazes de corresponder à sua expectativa em nós e viver uma vida digna do seu Evangelho. Agora veja, a alma, com seus diversos e distintos sentimentos, é parte da nossa constituição humana e, portanto, parte de quem somos agora. É legítima, deve ocupar o seu lugar. O medo é uma expressão da alma e, apesar de ser imediatamente associado à fraqueza, à vulnerabilidade, tem em si mesmo um elemento bom que pode nos proteger e resguardar como um mecanismo natural de autodefesa. Também as frustrações e decepções da vida são reais. Muitas vezes não é tão fácil quanto se tenta fazer parecer ignorar ou desconsiderar o que dizem e o que fazem contra nós. As expectativas dos outros sobre nós muitas vezes exercem uma força tão grande sobre a nossa vontade que parece mesmo que viver para satisfazê-las é a única coisa certa a fazer. Todos estes movimentos internos e também externos são verdadeiros e exigem de nós uma resposta. Então eu não advogo, de maneira alguma eu advogo que devemos viver como gente de outro mundo, embora sejamos mesmo, tentando ignorar o que nos atravessa e em nome da fé viver alienados da realidade que nos cerca, das contingências de um mundo que nos exige sempre e cada vez mais. Não é disso que se trata. Viver vendo e interpretando o mundo e a vida pelas lentes de Deus. O que eu advogo com toda a minha fé, advogo e defendo é que sejamos diligentes em aplicar o nosso esforço e fé em vermos e compreendermos o mundo e a vida pelas lentes de Deus, permitindo que seu poder nos faça fortes espiritualmente, resolutos moralmente e santos de todas as formas necessárias, a fim de que sejamos no mundo e para o mundo um ponto de inflexão, em que se nos vendo e observando, sejam aqueles que nos veem e observam, encorajados a crerem no Evangelho que nos fez quem somos e nos faz quem devemos ser. É isso, e é disso o que se trata, ver o mundo pelas lentes de Deus. Aplicar esforço, fé, energia, recursos, todos quantos forem possíveis, para compreender a mente de Deus, obviamente ao limite em que Ele nos permite compreendê-la, para, em compreendendo a mente de Deus, nos alinharmos aos seus pensamentos sobre nós no mundo e sobre nós para com o mundo. Porque é só assim, eu repito, só assim seremos capazes de viver uma vida para a glória de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a lente de Deus através da qual nós devemos ver o mundo e a vida. Se você está me entendendo, diga amém. Aleluia. Então que a Bíblia ocupe em nossas vidas o lugar que merece, já que ela é a porta de entrada à nossa salvação eterna. Não é verdade? Por meio de uma exposição bíblica, você creu em Jesus Cristo. Talvez você tenha crido em Jesus Cristo por meio de uma exposição bíblica cantada. Talvez você tenha sido exposto à mensagem do Evangelho por meio de um livro, o que quer que seja. Mas a Bíblia é o ponto de onde se parte para que o Evangelho seja pregado e crido por todos aqueles que se tornarão filhos de Deus.
que ela nos modele e nos induza ao modo de ver de Deus, para que vendo o que Ele vê, como Ele vê, sejamos a resposta aos descaminhos deste mundo perdido. É sobre isso que Jesus falava aos seus discípulos: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus estava falando de uma expectativa, a expectativa de que nos tornássemos uma resposta. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, nos encoraja a brilharmos, e ele usa essa expressão mesmo, brilharmos nesse mundo de trevas como astros, ou como estrelas. E eu amo o contexto em que Paulo diz isso, porque o contexto em que Paulo diz isso é o contexto de um navegante, que está navegando sob a luz das estrelas, como único instrumento de direção, como único instrumento de sentido que se tinha para navegar naquela época. Então, quando Paulo fala sobre brilharmos, e quando Jesus fala que somos a luz do mundo, ele está falando sobre direção, ele está falando sobre caminho, está falando sobre sermos aqueles que vão iluminar as trevas, a escuridão do mundo, a escuridão das pessoas à nossa volta, apontando um caminho, mostrando uma direção. Que a Bíblia seja esse molde onde nós vamos ser modelados na vontade de Deus. Aleluia. Discípulos de Jesus, andando como seu mestre, vivendo como seu mestre, amando e servindo como seu mestre, para que Deus seja visto, conhecido, crido e amado. Isto é o que as lentes de Deus mostram àqueles que por elas enxergam. Amém, irmãos? Assim seja. Que a Bíblia ocupe esse lugar especial em nossas vidas e nos modele segundo a vontade de Deus. Sabe, um dos grandes desafios à Igreja de Cristo nos dias de hoje é o desafio de não se deixar vencer pela tecnologia. Muitos anos atrás, quando não existiam aplicativos de Bíblia, quando não existiam smartphones, nós tínhamos o livro e precisávamos do livro para alimentar a nossa alma. Mas aí veio toda a tecnologia, muito boa. Eu amo a tecnologia e as coisas boas que ela nos trazem, que ela nos traz. E aí veio a tecnologia e vieram os aplicativos e tudo mais. E com muitos benefícios que a tecnologia, juntamente com os muitos benefícios que a tecnologia nos trouxe, vieram também muitas distrações. É ou não é verdade? Quantos de vocês que gostam de ler a Bíblia num aplicativo de smartphone, por exemplo, ou em qualquer aparelho móvel, um tablet que seja, estavam lendo a Bíblia e de repente caiu uma notificação lá no meio da sua leitura? Plup. WhatsApp, plup. Facebook, e-mail. Aí de repente era uma pessoa que você estava esperando mesmo que fizesse contato com você, e você se sente tentado a interromper sua leitura para saber se ela enviou aquele contrato, para saber se ela te mandou aquela resposta que era importante, que você precisava saber. Então muitas coisas boas vieram com a tecnologia, mas também muitas distrações. E um dos nossos grandes desafios nesse tempo presente é nos livrarmos das distrações que a tecnologia nos impõe muitas vezes. E eu digo impõe porque é isso mesmo o que o curso Mundo faz, nos impõe as coisas, muitas delas nós nem queremos, mas nós não podemos mais ficar sem, não é verdade? Eu acho um barato, porque eu conheço pessoas que relutaram para usar a tecnologia, mas se viram num ponto tal em que não poderiam mais viver sem elas. E aí, não, tudo bem, então agora eu vou ter um WhatsApp, então tudo bem, agora eu vou ter uma rede social. Então a gente tem que lidar com esse desafio de se livrar dessas distrações, para não perder energia e recursos naquilo que não nos edifica, naquilo que não nos abençoa, naquilo que não contribui para o propósito de Deus em nós e para nós. Precisamos ser diligentes, cuidadosos, e precisamos dar à Bíblia o lugar que ela merece ocupar em nossas vidas. Amém, meu irmão?
Amém, irmão? Vir à igreja é muito bom, é parte do processo. Ouvir músicas de adoração é muito bom, é parte do processo. Participar de grupos de comunhão é muito bom, é parte do processo. Mas nenhum processo é completo em si mesmo, a parte da Bíblia. Nenhum processo é completo em si mesmo, dentro desse contexto religioso em que nós vivemos, sem a Bíblia. Não há chance de crescermos espiritualmente com saúde espiritual sem a Bíblia. Não há chance de conhecermos a mente e o coração de Deus sem a Bíblia. Não há chance de vermos como Deus vê e de ver o que Deus vê e ver como Deus vê sem a Bíblia, porque ela é a lente de Deus através da qual nós devemos ver o mundo e a vida. Amém? Aleluia. Então, se a Bíblia é a lente através da qual nós devemos ver o que Deus vê e o que Ele quer nos mostrar, o que Deus vê e o que nós devemos ver também. Vamos nos inspirar nessa noite na vida do rei Davi, para entender o que Deus vê e quer nos mostrar, para vermos o que Deus quer nos mostrar, entendermos o que Ele quer nos fazer entender, amém? Então abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 16, depois de Deuteronômio, depois de Juízes. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. De acordo com essa passagem das Escrituras, que em minha opinião é uma das mais incríveis do Antigo Testamento, a Bíblia nos revela uma verdade fundamental que devemos conhecer e jamais nos esquecermos. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Eu não vejo o coração. Com muito esforço eu posso captar o seu coração, mas eu não vejo o seu coração. Deus vê o seu coração. Deus vê o meu coração. Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece as nossas motivações. Nenhum de nós pode esconder de Deus suas intenções, suas motivações, porque Deus vê o coração. Então, o que significa de fato essa expressão, Deus vê o coração? Nós descobrimos o que isso significa no contexto dos capítulos 16 e 17 de 1 Samuel. Nós não vamos ler todo o capítulo 16 e 17 de 1 Samuel, mas eu vou trazer a vocês aqui o contexto desses dois capítulos, onde está esse versículo que nós acabamos de ler, para entender então o que de fato significa Deus ver o coração. Qual era o cenário? O cenário era a rejeição de Deus a Saul como rei de Israel. O povo de Israel havia pedido um rei como todas as outras nações. Deus levantou a Saul como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E Saul começou bem, mas terminou mal. E em descendo a ladeira, Deus decidiu rasgar o reino de Saul. Deus decidiu que Saul não seria mais o rei do seu povo. E aí Deus decidiu então escolher Davi, filho de Jessé, para sucedê-lo como rei de Israel. E o que nós descobrimos nesse contexto é o que Deus viu em Davi, que o qualificou, como a Bíblia chama, de um homem segundo o coração de Deus. Você já ouviu isso alguma vez? Davi, um homem segundo o coração de Deus, está escrito, está na Bíblia. Davi foi qualificado como um homem segundo o coração de Deus. Em outras palavras, um homem que agradou a Deus. Um homem que achou graça aos olhos de Deus.
Há dentre as inúmeras virtudes morais de Davi, 3 que ganham destaque nesse contexto e que, para a aplicação dessa mensagem, são virtudes que as lentes de Deus devem nos fazer conhecer para as buscarmos de coração e com fé. Que virtudes são essas? No contexto de 1 Samuel, capítulo 16 e 17, nós encontramos essas virtudes na vida de Davi: obediência, humildade e coragem. Repita comigo, diga: obediência, humildade e coragem. Diga de novo: obediência, humildade e coragem. Obediência. Quando Samuel, sob a orientação de Deus, chegou à casa de Jessé a fim de convidá-lo para o sacrifício e conhecer Davi, porque até então Samuel não sabia quem era Davi, mas sabia que o próximo rei de Israel era filho de Jessé. Então Deus o leva até a casa de Jessé, e nesse processo de conhecer Davi, Samuel chega lá à casa de Jessé, e Davi nem estava lá, Davi nem estava em casa. A Bíblia nos diz que ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. E é de impressionar a obediência e a fidelidade de Davi, que ele, como moço mais novo da família, tinha uma posição muito baixa em relação aos seus irmãos, mas era mais fiel a seu pai e ao Senhor do que todos os outros. A vida de Davi ilustra muito bem em Mateus capítulo 25, versículo 21. Abra sua Bíblia lá em Mateus 25, 21. Aqui a ênfase da mensagem dessa noite está na palavra. Vamos folhear um pouco a Bíblia. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa é a parábola dos talentos. Ela nos conta como o Senhor dos talentos recompensou ao servo bom e fiel, que foi fiel no pouco, e porque foi fiel no pouco, foi levado por Deus ao muito. A vida de Davi ilustra muito bem essa passagem, porque ele inicia como um servo e termina como um governante. Nós lemos nos contextos de 1 Samuel 16 e 17 que Davi foi fiel com as poucas ovelhas de seu pai, e que por isso depois herdou uma nação inteira. Samuel estava prestes a cometer o erro de avaliar os homens por seus atributos físicos, quando Deus o lembrou de que o importante é o coração. Isso nos faz lembrar também de Provérbios 4, 23. O filho de Davi, aquele que o sucedeu como rei de Israel, Salomão, que veio a se tornar o rei mais sábio que já existiu, mais rico que já existiu, disse: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. O que importa para Deus é o coração. E aí então a história conta que mandaram chamar Davi no campo, e quando Davi chegou, o Senhor disse a Samuel: é este é Davi, próximo rei de Israel. A história diz que Davi tinha pele clara, cabelos ruivos, sua boa aparência e sua entrega de coração eram uma combinação magnífica. Era tudo que Deus precisava naquele momento. Ele era o 8º filho de Jessé. E o 8 na Bíblia é o número do novo início. É o número do recomeço. O azeite que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi trouxe a ele uma unção especial do Espírito Santo. E a partir desse momento, ele então foi um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Assim como Davi, todos nós devemos ser obedientes e fiéis ao Senhor, onde Ele nos plantou para frutificarmos. Fiéis e obedientes como Davi, para frutificarmos para o Senhor, onde Ele nos plantou. Devemos ser dedicados e excelentes, mesmo e principalmente nos pequenos começos e nas condições que não nos são favoráveis. É aí que devemos ser obedientes, é aí que devemos permanecer fiéis. Por quê? Porque é aí que o nosso caráter é provado. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. O Senhor dos talentos estava avaliando o coração daquele servo.
Porque o coração e o caráter daquele servo o fizeram administrar os recursos do seu Senhor com excelência, com sabedoria, com graça. Devemos amar e servir com um coração puro, sem nos importarmos com o que pensam, com o que dizem os outros, e também sem invejar a posição dos outros. Davi não vivia a reclamar que era o 8º filho, que tinha poucos privilégios, que os seus irmãos não ajudavam. Não, Davi era fiel e obediente ao Senhor, e fiel e obediente também ao seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai, sozinho no campo, onde ninguém podia vê-lo, onde ninguém podia notá-lo, onde ninguém podia perceber suas habilidades, suas qualificações, mesmo as qualificações que fizeram o rei de Israel. Não, ele era obediente, ele era fiel, ele era cuidadoso. O que as lentes de Deus nos mostram é que Ele nos observa. Presta atenção, o que as lentes de Deus nos mostram é que Ele está sempre a nos observar na baixa, para encontrar a consistência espiritual e de caráter necessária para nos promover à alta. Quando as coisas vão mal, quando as coisas não fluem como nós esperamos que elas devem fluir, quando as coisas não acontecem como nós queremos que elas aconteçam, aí Deus está olhando o nosso coração. Você entende o que eu quero dizer? Você entende o que eu quero dizer, irmão? Quando as portas se fecham, quando a tempestade cai, quando as coisas ficam difíceis, quando o dinheiro acaba, quando as enfermidades vêm e assolam a nossa vida, quando as perdas, quando danos acontecem, Deus está olhando o nosso coração. Deus está observando o nosso coração. Quando nos frustram, quando nos decepcionam, quando nos desagradam, Deus está olhando o nosso coração. Ele está sempre olhando o nosso coração na baixa, porque se Ele encontrar consistência de caráter, se Ele encontrar santidade, se Ele encontrar obediência, Ele então pode nos promover à alta. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O modo como nós vivemos, escute isso, o modo como nós vivemos secretamente é o que nos qualifica ou não para sermos honrados por Deus publicamente. Amém? Lembre-se que nós estamos falando de ver o mundo e a vida pelas lentes de Deus, que nos ensinam o que é preciso para vivermos uma vida para a glória do seu nome e do seu testemunho. Então, o modo como nós vivemos secretamente, o modo como nós lidamos com o modo como nós administramos as nossas adversidades, o modo como nós lidamos com as nossas dores, o modo como nós lidamos com a escassez, o modo como nós lidamos com os dias maus, o modo como nós atravessamos o vale da sombra da morte, é o que nos qualifica ou não para sermos honrados pelo Senhor publicamente, para chegarmos ao outro lado da linha e recebermos então a nossa recompensa. E recebemos então a nossa promoção e sermos abençoados por Deus naquilo que esperamos em que Ele nos abençoe. Você está entendendo o que eu quero dizer, meu irmão? Davi era esse tipo de pessoa. Sejamos como Davi, obedientes, fiéis ao Senhor naquilo que Ele nos confiou agora, para amar e servir com dedicação e excelência na vida que Ele nos deu para viver agora. Amém, irmão? Então escute, ame, sirva, honre sua família. Maridos, amem suas esposas de todo o seu coração. Esposas, honrem os seus maridos como ao Senhor. Pais, amem, eduquem, cuidem dos seus filhos. Filhos, honrem seus pais, obedeçam aos seus pais. Seja um funcionário acima da média. Seja um empregador justo, generoso, seja um ministro diligente, seja um amigo confiável, seja um cidadão honesto, seja um ministro exemplar, um discípulo de Jesus fiel ao seu ensino. Ame e estime a palavra de Deus e prepare-se para o que Ele fará em sua vida. Porque enquanto as coisas não estão fluindo como nós desejamos que elas fluíssem, Ele está olhando o nosso coração. Ele está vendo o nosso coração. Amém, meu irmão? Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo a sua obediência. Ele está vendo a sua dedicação, Ele está vendo a sua fidelidade, Ele está vendo a sua excelência, Ele está vendo o seu trabalho, Ele está vendo o seu cuidado.
Muitos de nós somos tentados a, como se diz aí, chutar o balde quando as coisas não vão bem. Desistimos, jogamos a toalha. Mas não, Davi continuou lá, cuidando das ovelhas do seu pai, quietinho, sozinho, sem ninguém vê-lo, sem ninguém notá-lo, sem ninguém percebê-lo, obedecendo ao seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai, fazendo o melhor que ele podia fazer, usando os recursos que ele tinha. Você conhece a história? A Bíblia diz que Davi lidou com leões, a Bíblia diz que Davi lidou com ursos para proteger as ovelhas do seu pai, sozinho, sem ninguém vê-lo, sem ninguém notá-lo, sem ninguém percebê-lo. Deus vê o nosso coração. Sejamos, portanto, obedientes como Davi, amém? Cara, eu tenho visto e lido tanta coisa ultimamente sobre casamento, sobre família, porque há uma demanda enorme no mundo e também na igreja, sabe, uma demanda de maridos que precisam aprender a amar suas esposas como Deus espera, esposas que precisam aprender a honrar seus maridos como Deus espera, sabe, e o que nós vemos são pessoas absolutamente vulneráveis, dispostas a acabarem com a sua família, acabarem com o seu casamento, abandonarem o seu lar, por causa de pequenas crises que poderiam ser resolvidas com um pouco de sabedoria, com um pouco de humildade e sobretudo com obediência à palavra. Sabe, essa é a família que Deus te deu. São os filhos que Deus te deu. É a esposa que Deus te deu, o marido que Deus te deu. Lute por ele. Trabalhe por ele, seja humilde por ele. Você entende o que eu quero dizer, irmão? Se esforce, lute, faça o que você precisa. Não fique por aí vociferando que o divórcio é uma opção, que a separação é uma opção. Trabalhe, lute, se engaje. Marido, é seu dever proteger, amar e servir a sua esposa e seus filhos. Como você pode pensar em abandonar o seu lar? Como você pode pensar em ir embora e deixar todo mundo para trás? Sabe, às vezes a gente está numa empresa e a gente espera a promoção e a gente faz as coisas assim, sabe, olhando a promoção não vem, promoção não vem. A gente fica a pau da vida, quer pedir as contas, quer deixar os direitos para lá. A gente vai lá e fala umas bobagens para o superior e começa a falar para os colegas de trabalho que as coisas, né, não são como deveriam ser. Calma, Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando o seu coração. Da mesma forma como o servo que foi fiel no pouco, da mesma forma como o servo que foi fiel no pouco foi colocado sobre o muito, o servo que é infiel no pouco nunca chegará ao muito. Você entendeu o que eu quero dizer, irmão? Honre sua família agora. Essa é a família que Deus te deu. Seja excelente no seu trabalho agora. Esse é o trabalho que Deus te deu. Seja dedicado, diligente nesse empreendimento, nesse negócio que você está abrindo, porque foi uma porta que Deus te abriu. Então trabalhe por isso, lute por isso, faça o seu melhor. Seja um cidadão exemplar. Viva de forma digna, de forma correta. Seja um amigo confiável. Seja uma pessoa confiável. Seja um discípulo fiel de Jesus, amém, meu irmão? Agora. Sabe, às vezes a gente fica projetando muito o futuro e isso nos trava no presente. A gente está projetando o futuro e travado no presente. Faça projeções para o seu futuro, ok? Isso é natural, é necessário. Mas não deixe de viver o seu presente, viver o aqui e agora, viver o hoje com dedicação, com excelência, com interesse de coração, sabe? A pergunta é, como eu posso ser um marido melhor hoje? Semana que vem vou levar minha esposa para jantar fora. Semana que vem é muito tempo, irmãos. Isso pode não dar certo. Se não dá para levar ela para jantar hoje, como é que você pode ser um marido melhor para ela hoje? Como é que você pode se destacar para ela hoje? Esposa, como é que você pode ser uma esposa melhor para o seu marido hoje, agora?
Ah, não, mês que vem a gente vai fazer um programa. Não, mês que vem está muito longe. Como é que você pode se destacar agora, ser uma esposa melhor agora? Como é que você pode ser um melhor amigo agora, um melhor filho agora? Como é que você pode ser um melhor cristão agora? Um melhor discípulo de Jesus agora? Obediência, obediência. Amém, meu irmão? Até que chegue o tempo de Deus para você. Seja como Davi, fique servindo lá em obediência, onde Deus te colocou, quietinho, fazendo o seu trabalho para a glória de Deus, fazendo o que você precisa fazer para a glória de Deus. A segunda virtude, nós encontramos no contexto de 1 Samuel 16, 17, na vida e no coração de Davi, a humildade. Humildade. Nós vemos nesse contexto que Davi era exatamente o homem que Saul precisava. E quando Saul passou a ser atormentado por espíritos malignos, um dos servos de Saul sugeriu a Saul Davi. Aí nós vemos o reconhecimento das habilidades de Davi, mas é preciso ressaltar que ele não promove a si mesmo, jamais. Deus é quem o promove. Em Provérbios 22, 29, a Bíblia diz: vês um homem perito em sua obra, entre reis será posto, e não entre a plebe. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus está olhando o seu coração e que se você é bom, se você é dedicado, se você é diligente, se você é cuidadoso, se você é excelente, se você teme a Deus, se você honra ao Senhor onde você está, se você vive pela palavra, honrando os valores fundamentais do reino de Deus, no contexto que você está vivendo agora, Deus promoverá você, entre reis será posto, diz a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com Davi. Davi já havia sido ungido rei de Israel, mas ainda não havia chegado seu tempo. Saul passa a ser atormentado pelos espíritos malignos. E alguém lembra de Davi. Tem um cara bom, tem um arpista bom, é um garoto jovem, chama ele para cá. Deus promove Davi. E hoje há muitas pessoas que tentam pôr-se em posição de proeminência, sem primeiro terem sido testados e aprovados nos assuntos de menor importância, na família, no trabalho, nos negócios, no caráter. Sabe, uma vez eu li isso, achei engraçado. A gente usa essa expressão, cavar, para se referir a fazer o que a gente pode fazer para as coisas darem certo. Uma vez eu li, olha, não fica cavando muito não, porque tudo que você consegue cavando é fazer buraco. Você cava muito, você faz buraco. Sabe, obviamente isso não é uma apologia a cruzar os braços e esperar que as coisas caiam no nosso colo, não. Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista de Deus, ou melhor, através das lentes de Deus, nós vemos que toda a promoção que nós precisamos, toda a promoção que nós queremos, vem de Deus. Deus é quem faz, Deus é quem dá, Deus é quem concede. Amém, meu irmão? Me lembro que quando me lembro que quando a gente tinha lá, eu com meu irmão, alguma situação de orgulho, de vaidade, minha mãe sempre ensinava a gente Provérbios 27, 2, eu nunca mais esqueci esse provérbio: seja outro que te louve e não a tua boca. Ou seja, não fica se achando não, meu irmão. Não fica buscando e cavando posições de proeminência por sua própria força, não. Seja o melhor que você pode agora, faça o melhor que você pode agora, entre pelas portas que Deus abre para você agora, mas deixe que Deus promova você, no seu tempo, na sua hora. Amém? Então quando Davi é chamado, Davi vem para a corte de imediato e se torna o favorito do rei. Olha como Deus faz as coisas. Até ontem ele estava só cuidando das ovelhas do pai dele, sem ninguém vê-lo, sem ninguém notá-lo. Agora ele é o favorito do rei. É claro que se Saul soubesse que Deus escolhera Davi para ser o rei de Israel, ele tentaria matar o rapaz na hora. E de fato, quando Saul descobriu isso, começou a persegui-lo, ia caçá-lo nos desertos de Israel. Agora veja, Davi não ficou em caráter permanente na corte. Isso aqui é fantástico. Davi não foi chamado por Saul para a corte e ficou lá agora no bem bom. Não, olha só. 1 Samuel 17:15 diz assim: Davi, porém,
ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Cara, como isso é importante notar. Por quê? Porque Davi visitava a corte quando era necessário, mas não descuidava de suas responsabilidades em casa. Que humildade! Davi sabia que não podia se descuidar daquelas tarefas menores, daquelas tarefas básicas, da obediência que ele devia ao seu pai. Davi era um homem dotado, escolhido para ser rei, ungido por Deus. Contudo, ele ainda cuidava das ovelhas e trabalhava como servo. Não é de admirar que Deus usasse a Davi, ou viesse a usar Davi, torná-lo o maior rei de Israel. Você entende, irmão? Davi já havia sido ungido por Samuel. Ele poderia pensar: agora sim, agora o óleo caiu sobre a minha cabeça, eu sou o rei de Israel. Vamos lá, como é que a gente faz aí para resolver esse negócio? Eu quero um trono. Davi poderia ter, mas foi exatamente porque Davi não tinha esse coração que Deus escolheu ele. Foi exatamente porque Davi sabia: tá, beleza, tem óleo aí, tá, rei, mas peraí, eu preciso cuidar das ovelhas do meu pai, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho coisas a fazer, eu tenho um trabalho a fazer. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que repouse sobre nós o manto de humildade de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, disse o Senhor. Amém? Amém, irmão? Sabe, seja o melhor que você puder, faça o melhor que você puder, mas nunca se esqueça de que é a graça de Deus sobre a sua vida que te permite ir e fazer, que te permite ser quem você está se tornando. Amém? Nunca se esqueça que é a graça de Deus. Nunca se esqueça que é a graça de Deus. Seja humilde, humilde de coração, humilde como Davi era. Nós não devemos buscar a nossa autopromoção naquilo em que nós ainda não fomos testados e aprovados por Deus na vida. Devemos ser humildes para reconhecer que é Deus quem nos promove, quem nos exalta, e que Ele o faz apenas com os que são humildes de coração. Os humilhados serão exaltados. Quem é aquele a quem Deus exalta? Humilde de coração. Onde há soberba, onde há inveja, onde há orgulho, não há espaço para a ação de Deus. Fim de promover, de abrir portas, de abençoar, não há. Quando nós aguardamos o nosso momento, Deus alinha todas as coisas para que tudo se encaixe de acordo com o seu propósito. Você entende isso, irmão? Quando nós aguardamos com paciência, com obediência e humildade o nosso momento, Ele alinha todas as coisas de acordo com o seu propósito. Nós não podemos desconsiderar que mesmo sendo promovidos por Deus, é possível que sejamos perseguidos e tenhamos de lidar com muitos e diversos tipos de provações, assim como Davi. Davi foi perseguido por Saul boa parte de sua vida antes de ser rei, fugiu, foi considerado como um inimigo do Estado. Não podemos esquecer que se permanecermos fiéis e humildes, Ele mesmo se encarregará de nos guiar ao nosso destino, íntegros e vitoriosos, no seu tempo. No seu tempo. Davi continuava fiel às responsabilidades que ele tinha para com o seu pai até o tempo determinado por Deus para o seu reinado. E nós devemos também ser fiéis e humildes, responsáveis com o que Deus nos confiou até o tempo de Deus para nós. Amém? Amém, irmãos? Então, obediência e humildade e, por fim, coragem. Coragem. A história de Davi e Golias é bem conhecida. Está lá no capítulo 17, 1 Samuel. Ela nos traz muitas lições práticas para a vida cristã. Porque todos nós enfrentamos gigantes de um tipo ou de outro, mas é pelo poder de Deus que nós o vencemos. Alguns estão enfrentando gigantes na família, outros no trabalho, outros nas finanças, outros nos relacionamentos. Todos nós precisamos derrubar os nossos gigantes. Mas nós não fazemos isso pela nossa força, pela nossa habilidade, por causa dos nossos méritos, fazemos isso pelo poder de Deus. Diz a história que provavelmente Golias tinha 3 metros de altura e sua armadura pesava mais de 68 quilos. Ele era considerado o filisteu, o grande campeão dos filisteus, e ele era tão assustador que trouxe temor ao exército de Israel. O exército de Israel ficou lá paralisado, e ninguém se propunha a lutar com Golias para vencê-lo, e Golias ficava lá, arrotando ameaças contra o povo de Deus, e ninguém fazia nada.
Se Saul fosse um líder piedoso, ele clamaria ao Senhor e levaria o seu exército à vitória. Mas pessoas, quando não estão em comunhão com Deus, só nos levam à derrota. Então cuide também do seu coração, para que ele não seja exposto a pessoas que não estão em comunhão com Deus. Amém? Amém, irmão? Cuide do seu coração, para que ele não seja exposto desnecessariamente a pessoas que não estão em comunhão com Deus. Então Davi foi lá levar alimento para os seus irmãos e ele se interessou de imediato pelo desafio do gigante. Então até o irmão de Davi acusou a Davi, desencorajou Davi. Irmão, Satanás sempre tem alguém para nos dizer: isso não pode ser feito, você não vai conseguir, não vai dar certo. Satanás sempre vai colocar alguém no nosso caminho para nos desencorajar, nos desestimular. De repente ele não coloca ninguém no caminho, mas por uma negligência ou por um descuido, ele usa até as pessoas à nossa volta, próximas a nós, pessoas que nos amam, para nos desencorajarem, para nos desestimularem. Nós precisamos ter cuidado com isso. Saul tentou dissuadir Davi, olha, você não tem condições. Versículo 33, Saul olha para Davi e vê Davi franzino, pequenininho, ruivo, magrinho. Cara, você não vai conseguir, eu acho que não é para você esse negócio. E óbvio, Davi por si mesmo não estava capacitado, mas no poder do Senhor ele podia dominar qualquer inimigo. Assim como nós no poder do Senhor podemos vencer qualquer gigante. Qual gigante você está enfrentando hoje, irmão? Ou qual gigante está desafiando você hoje? Qual gigante está gritando para você hoje que você não consegue, que você não pode, que você não vai, que não vai virar, não vai dar certo? Qual gigante está ameaçando você hoje? No poder do Senhor. Não nos seus méritos apenas, mas no poder do Senhor você pode vencê-los. Nós acreditamos que não podemos vencê-los quando desconsideramos o poder do Senhor que está em nós, do seu Espírito que nos foi dado. E quando nós começamos a pensar nas nossas próprias habilidades, capacidades, méritos, e percebemos então que são insuficientes em si mesmos para derrubar quaisquer que sejam os gigantes que nos afrontam, aí sim, nós paralisamos, assim como o povo de Israel. Eles olhavam para Golias e olhavam para o povo de Israel, para o exército de Israel, olhavam para Golias e o exército de Israel, não tem ninguém pare. Enquanto a gente fica olhando só para a gente mesmo, tentando achar em nós a capacidade e a força que nós precisamos para vencer os nossos gigantes, eles não serão vencidos, porque é só no poder do Senhor. Lembre-se do que eu disse, nunca se esqueça de que é a graça de Deus. É só no poder do Senhor e pela graça de Deus que nós vencemos os gigantes que nos afrontam na vida. Então, assim como Davi, você também pode. Amém, irmão? Assim como Davi, você também pode. Confie no poder do Senhor. Confie na graça do Senhor que está sobre a sua vida. Aleluia. Coragem. Coragem. O que Deus precisa, para te levar a vencer os seus gigantes? A sua coragem. Amém? Coragem para se levantar, para fazer o que precisa ser feito. Coragem para se levantar e ir a quem você precisa ir. Coragem para se levantar e tomar as decisões importantes que você precisa tomar. Coragem para se levantar e romper com o que você precisa romper. Romper com quem você precisa romper. Levantar-se, mudar. Levantar-se e fazer o que cabe a você fazer. Coragem. Coragem para enfrentar o seu gigante. Sabe quando você fica com medo, acuado? Deus não pode fazer muita coisa, irmão. Mas quando você se apresenta com coragem, Deus... Ok, beleza, eu vou pegar sua coragem, vou trabalhar com isso. E logo, logo você vai derrubar esse gigante. Vamos junto. Coragem. Amém? Seja obediente como Davi, fiel ao Senhor nos pequenos começos. Seja humilde para reconhecer o Senhor quando Ele começar a promover você. E seja corajoso quando os gigantes da vida aparecerem diante de você, tentando impedir que você avance no propósito de Deus para a sua vida. Coragem. Coragem. Amém, meu irmão? Não interessa. Não interessa ou não deveria interessar. Não deveria interessar. O que os outros dizem, pensam, acham. O que deveria interessar para você, irmão, e só isso deveria interessar para você, o que Deus diz sobre você.
Qual o destino de Deus para você? Qual o plano e propósito de Deus para você? Qual a vontade de Deus para você? Quais as portas Deus está abrindo para você? Quais as ferramentas Deus já te deu? Quais os recursos Deus já te deu? Quais as habilidades Deus já te deu? O que você tem hoje? O que você tem hoje para lançar diante do Senhor? O que você tem hoje para mostrar-se para Ele com coragem? Olha, Senhor, eu tenho isso aqui. O Senhor me deu isso aqui. É isso tudo que eu tenho. O que você tem? Coragem, levante-se. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero encorajá-lo a levantar-se e a olhar a vida e o mundo pelas lentes de Deus com coragem para vencer os gigantes que estão se levantando contra a sua vida, irmão. Amém? Sabe, eu não conheço na história ninguém que tenha sido corajoso e que tenha tido prejuízos por isso, no longo prazo. Porque às vezes a gente tem coragem no curto prazo, algumas coisas não dão certo, mas alguém que permanece corajoso no longo prazo, eu não conheço, irmão. A coragem sempre paga bem, a coragem sempre retribui bem, a coragem sempre devolve. E se a gente se mostra corajoso para Deus, irmão, se a gente não desiste, se a gente permanece firme, de pé, sabe, se a gente recalcula a rota, se a gente traça rotas alternativas, se a gente tenta mudar os modos, se a gente tenta fazer diferente, mas se a gente permanece de pé corajoso, Deus dispensa a graça e o seu poder que opera em nós pelo seu Espírito nos leva a vencer os desafios que a vida nos dá. Assim como Davi, nós também podemos. Devemos ser corajosos como Davi para dominar os nossos medos, dominar as nossas inseguranças, vencer as batalhas que nos são dadas na vida para a glória do nome do Senhor. Sem jamais nos esquecermos de que é o poder de Deus que carregamos em seu nome e em seu Espírito que nos habita, o elemento que determina a nossa vitória. É o que eu estou dizendo aqui, o elemento que determina a vitória. Não é o mérito, mas é a graça. Não é a força, mas é o poder. Amém? Somente quando nós cultivamos um coração como o de Davi, obediente, fiel e humilde para com Deus, quando nós reconhecemos a grandeza e o poder do Senhor em nós e por nós, e lutamos com coragem nas guerras da vida, é que somos qualificados para vencer. Sabe aquela atitude ombro caído, aquela atitude vitimista, aquela atitude que fica olhando as impossibilidades, que fica olhando o que não deu certo, que fica dando ouvidos para o desencorajamento, para a desesperança. Essa atitude não leva ninguém à vitória. Veja só, irmão, se Davi olhasse para as condições dele e confiasse nas condições dele, ele ficaria junto com o exército de Israel lá, tremendo de medo de Golias. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Vens a mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Em nome do Senhor. O poder do Senhor. A graça de Deus. Uau! Então hoje, pelas lentes de Deus, nós enxergamos que o que Deus vê é o coração que cultivamos, antes mesmo das obras que realizamos. O coração é a coisa mais importante, porque senão a gente corre o risco de fazer a coisa certa do jeito errado. E a coisa certa do jeito errado, Deus não abençoa. A gente tem que fazer a coisa certa do jeito certo, com a motivação certa, com a intenção certa, e estar olhando o coração, e estar investigando o nosso coração. Nós vimos lá em 1 Timóteo que é a palavra de Deus que nos capacita para toda boa obra. Nem sempre as obras que nós escolhemos obrar para Deus são as obras que Ele preparou de antemão para nós, como vemos em Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras que Ele preparou de antemão, propósito eterno de Deus, uma vontade de Deus para a sua vida. Nem sempre aquilo que a gente escolhe é aquilo que Deus escolheu para nós. Onde há mais chance de sucesso, onde há mais chance de vitória, no lugar daquilo que Deus escolheu para nós, e não do que nós escolhemos para nós mesmos. Então nós precisamos orar por isso e dar atenção a isso. Pelas lentes de Deus nós enxergamos as virtudes que Deus procura e também através delas acessamos o poder que nos qualifica para a vitória. É a palavra de Deus que nos modela, é a palavra de Deus que nos forja, é a palavra de Deus que nos acrescenta as virtudes que precisamos. As virtudes morais que precisamos, a força de caráter que precisamos. Porque veja, irmão, o mundo e a vida muitas vezes se mostrarão para nós uma verdadeira caixinha de surpresas. De repente um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento,
O mundo e a vida muitas vezes se mostrarão para nós como uma verdadeira caixinha de surpresas. Haverão leões e ursos no caminho, mas se nós formos obedientes e fiéis e humildes, Deus nos levará a vencer gigantes. Apesar de possuirmos inteligência, capacidades e virtudes morais que julgamos serem muito boas, nós não podemos confiar que são elas que nos garantem as vitórias de Deus para nós. É o poder do nome e do Espírito de Cristo que nos habita, é o caráter de Cristo forjado em nós e uma clara visão do que Deus quer nos revelar por meio das suas lentes, a Bíblia. Isso é o que fará de nós quem Deus quer que sejamos. Por isso eu comecei falando sobre a importância da Bíblia e o lugar que ela precisa ocupar na nossa vida. Porque ela é a lente através da qual nós vamos enxergar como Deus quer que nós enxerguemos. Seja qual for o seu momento, a sua guerra particular ou pública, creia hoje que você só poderá ver o que Deus quer mostrar através das suas lentes, a sua palavra. Creia também que é a sua palavra que nos garante as virtudes e o caráter que Deus espera de nós. Um coração virtuoso como o coração de Davi, e que é a nossa capacidade de permanecermos obedientes e fiéis a Deus, nos pequenos começos, quando ninguém está nos vendo, nossa humildade para reconhecer a boa, poderosa mão do Senhor, abençoando nossas vidas em todo tempo, e a nossa coragem para guerrear nossas guerras, pela fé que nos levarão aonde nós estamos, que nos levarão de onde nós estamos agora para onde Deus quer que estejamos amanhã. Amém, irmão? Obediência, humildade e coragem. Obediência, humildade e coragem. Obediência, humildade e coragem. Que Davi nos inspire hoje a enxergarmos o mundo e a vida pelas lentes de Deus. Amém? Sempre pelas lentes de Deus. A palavra é o filtro. Passa tudo por ela. Passa tudo por ela. Passa tudo por ela. Sabe, sempre nas minhas sessões de aconselhamento pastoral, as pessoas trazem as suas demandas e a minha pergunta é: como podemos ser bíblicos nessa situação? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Qual a expectativa de Deus para nós sobre isso? Sabe que às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, a gente quer fazer ao nosso modo, e nem sempre do nosso jeito, ao nosso modo é o jeito certo. Então nós precisamos das lentes de Deus. Sabe, irmão, a coisa da lente é assim mesmo, como para quem usa óculos, por exemplo. Se você tem dificuldade de enxergar de longe, você tira o seu óculos, você não consegue me ver bem, você me vê embaçado, você me vê, sei lá como é que você me vê, se o seu problema é esse. Mas quando você põe a sua lente, irmão, fica tudo claro, fica tudo nítido. Quando você põe essa lente, está tudo certo, está tudo no lugar, as cores estão corretas, não há nada embaçado, está tudo ok. É isso que a palavra de Deus faz. E era isso que se referia a Salomão quando ele disse lâmpada, quando disse Davi, acho que foi Davi, né? Falou isso, está nos Salmos. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Amém, irmãos?